Obrigada, Luiz. Queria dizer que eu estou honrada e feliz com esse convite. Acho que a Fiocruz é uma referência para todos nós, no que diz respeito à saúde do trabalhador e também aos estudos ligados aos impactos dos agrotóxicos. Como a Brasco também. O dossiê da Brasco é uma baita referência. E queria dizer, eu queria puxar pelo otimismo. Eu concordo com você, eu acho que a gente tem que reunir as pessoas de bem. E eu penso que essa temática dos agrotóxicos ela tem essa potência. A minha utopia, e utopia não como sonho, mas como um lugar a ser alcançado, é de que a discussão do alimento e a discussão dos agrotóxicos ela une as questões agrária e urbana. Então, quando o Luiz, e de novo queria agradecer demais a minha vinda para cá, em nome da pessoa do Luiz Cláudio, quando o Luiz disse que a gente tem trabalhadores, estudantes e movimentos sociais e cientistas junto, a gente tem os elementos fundamentais para poder pensar essa sociedade e construir, na minha perspectiva, um outro quadro de sociabilidade. Acho que discutir a questão dos agrotóxicos é discutir qual pacto de sociabilidade, qual projeto de nação a gente tem, e a gente ter vários setores da sociedade reunidos dá essa potência. Em geral, quando eu falo dos agrotóxicos, eu sempre lembro de uma fala, um trecho, na verdade, da obra do Eduardo Galeano, em que ele diz que a soberania começa pela boca. E ele escreveu isso há muitos anos atrás. E eu li isso a primeira vez há muitos anos e não acordei. Eu fui acordar há 3 anos atrás, quando eu reli Veias Abertas da América Latina, e me deparei com aquela frase: a soberania começa pela boca. Eu acho que esse tema tem uma potência enorme, justamente para resgatar a discussão da soberania, que é além da soberania alimentar, que é fundamental, mas tem a ver com a soberania dos povos e com a soberania da nação, digamos assim. Então, essa é o convite que eu também recebi, que ficou lindo, para a palestra de hoje. E foi inspirado também na capa do meu Atlas, que é essa que está aqui. E o Atlas está aqui em papel, eu acho que eu vou fazer circular, tá bom? Para vocês darem uma olhada. Esse Atlas, eu sou geógrafa de formação, fiz mestrado e doutorado na geografia também, e sou professora do Departamento de Geografia da USP desde 2007. E tem uns 10 anos que eu estou estudando a temática dos agrotóxicos, e entre 2016 e 2017 eu fiquei na Escócia por um ano, na Universidade de Strathclyde, fazendo um pós-doutorado, e a pesquisa financiada pela Fundação de Amparo, a pesquisa no Estado de São Paulo, que é a FAPESP. E era um projeto de pesquisa que justamente buscava entender qual é o papel da agricultura brasileira na economia mundial e como que se dá. E aí é uma palavra que a gente, na geografia, gosta de usar bastante, como que se dá essa dialética, ou seja, como é que eu interpreto essa contradição que envolve a inserção do Brasil numa economia mundializada. E por que essa contradição? Por que eu estou usando essa expressão contradição? Porque o Brasil se insere de forma subordinada na agricultura, na economia mundializada através da agricultura. Vou mostrar como que isso é subordinado. E, no entanto, a gente consome produtos agrotóxicos, no caso, produzidos por indústrias que têm sede na União Europeia, local em que alguns produtos que nós utilizamos são proibidos. Então, a ideia básica era entender um pouco como isso se dá. Na verdade, como é que o Brasil se torna o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Nós e os Estados Unidos revezamos esse primeiro e segundo lugar. Aqui a gente tem uma lista das maiores exportações brasileiras. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja, açúcar, o etanol feito da cana, o do milho é os Estados Unidos o maior exportador mundial, café, suco de laranja, tabaco, milho, carne de boi, carne bovina, né? Frango, e eu acrescentaria também papel e celulose. Então, quando eu falo de que a gente se insere de uma forma subalterna na economia mundializada, tem a ver com isso. A nossa pauta de exportação, desde 2008, se inverteu. Como assim se inverteu? Hoje, se a gente olha em termos monetários, o que é mais representativo nas exportações brasileiras são os produtos básicos.
Dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil, 7 são de origem agropecuária. 2 são minerais, minério de ferro e petróleo, e o último não me lembro. Mas vejam, dos 10 mais exportados pelo Brasil, 7 são de origem agropecuária. E esses produtos básicos eles têm uma importância tremenda na nossa pauta de exportação. A gente está se inserindo nessa economia mundializada de forma subalterna, porque os produtos básicos eles têm baixíssimo valor agregado. E essa forma de se inserir na economia mundial, ela tem um impacto tremendo no nosso arranjo territorial. Ao ponto da gente ter isso aqui. Vejam, esse é um mapa com cultivo de eucalipto no Brasil. A área com cultivo de eucalipto no Brasil corresponde a quase uma Escócia, quase um Portugal, 2 Bélgicas e meia, só em eucalipto. Imaginem o que isso significa. Vejam, aqui é o caso da cana-de-açúcar. As áreas cultivadas com cana-de-açúcar no Brasil, que elas correspondem em termos territoriais, se a gente for comparar com alguns países da União Europeia. 1,1 terço, uma Escócia em 1 terço, um Portugal inteiro, 3 Bélgicas e meia, só em cana-de-açúcar. E esse caso, que é o mais emblemático e assustador na minha perspectiva, a gente tem 4,2 Escócias só em soja, 3 Portugais e meio, 11 Bélgicas. Imaginem vocês a biodiversidade, a sociobiodiversidade de Portugal, da Escócia, reduzidas a um único cultivo. Ou, no caso da soja, 3 Portugais só de soja. E se eu somar as áreas de soja, cana e eucalipto, eu tenho o equivalente a 5 Portugais e meio. E eu posso somar, com tranquilidade, soja, cana e eucalipto, porque são culturas excludentes entre si. Onde tem cultivo de soja, não tem cultivo de cana e não tem cultivo de eucalipto. Então, é possível essa soma. Então, imagine reduzir 5 Portugais a 3 produtos. Vejam. Aqui uma comparação com o território da Alemanha. A gente tem uma Alemanha inteira só em soja. Eu acho importante essa comparação com a Alemanha, porque a Alemanha, no contexto europeu, é considerado um país grande. Imaginem uma Alemanha inteira só em soja. Transgênica. Soja transgênica. 98% da soja no Brasil é transgênica. Então, quando a gente se insere da maneira como nos inserimos na economia mundial, isso tem um impacto severo, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista humano. E, mais do que isso, a gente vem construindo um discurso, uma narrativa presente no Brasil de que nós somos um grande produtor de alimento, e, na verdade, o que tem acontecido é que a gente não está produzindo alimento, a gente está produzindo outra coisa. A discussão que eu venho fazendo é que o alimento deixou de ser alimento, perdeu o seu sentido de alimento enquanto valor de uso e transmutou-se em outra coisa que é estranha ao alimento, que é commodity e agroenergia. 2 outras coisas, portanto, que estão vinculadas ao valor de troca e não ao valor de uso. Então, não estamos produzindo alimento. Agricultura hoje não significa produção de alimento, significa produção de agroenergia, que é o caso do biodiesel, não é uma palavra que eu gosto, mas é a palavra usada, os agrocombustíveis, biodiesel, etanol, e as commodities. O que são commodities? Commodities são mercadorias comercializadas na Bolsa de Mercadoria e Futuros, que podem ser estocadas sem perder grande parte do seu, digamos, dos seus, uma palavra para isso, sem perder as suas principais características, e são produtos padronizados internacionalmente. Então, o fato dessas commodities poderem ser comercializadas na Bolsa de Mercadoria e Futuros permite que uma safra de soja seja comprada antes mesmo dela ter sido cultivada. Então, o que tem acontecido é que o Brasil não está produzindo alimento. A verdade é essa, a gente está produzindo outra coisa. A gente está produzindo mercadoria, outra mercadoria. E, para quem comercializa na Bolsa de Mercadoria e Futuros, para esse mercado mundial, pouco importa se aquilo que está sendo vendido é minério de soja ou minério de ferro ou grão de soja.
E daí, depois, mais para frente, a gente pode pensar o que tem significado essa tragédia dessa inserção do Brasil na economia mundial, em que 10 dos produtos mais exportados, 9, então, têm essa origem agropecuária e minerária. Dá para a gente pensar o que isso tem significado do ponto de vista da saúde humana. Então, vejam, como é que a gente não está produzindo alimento? A gente dobrou a área de soja no Brasil, aumentou em 50% a área de cana, diminuiu as áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca, que são os 4 pilares da alimentação brasileira, de norte a sul. A cesta básica brasileira ela é baseada nesses 4 produtos: arroz, feijão, trigo e mandioca. Vejam, a área dos 4 diminuiu em torno de 20% a 30%. E o Brasil importa feijão há 10 anos. Nós importamos feijão. Então, quando a gente está falando de produção agrícola, a gente não está falando de produção de alimentos. Então, o que isso tem significado? Essa forma de inserção do Brasil na economia mundializada tem significado que a gente tem ido no caminho contrário da segurança alimentar. E essa agricultura ela é baseada no uso intensivo de agrotóxicos. Vejam, de 2012 a 2017, aumentou em 25% o consumo de agrotóxicos no Brasil. Em toneladas, uma média de 23 mil toneladas a mais por ano. Que mercado é esse no mundo que cresceu 25%? O de agrotóxicos no Brasil. Vejam o que isso significa. E isso está vinculado, sobretudo, à expansão da soja. Não só, mas, sobretudo, à expansão da soja. E por quê? Porque, quando a gente fala de monocultura, a gente fala numa agricultura que é avessa ao arranjo natural dos trópicos. O que é um clima tropical? O clima tropical é a conjugação de calor e umidade. Quando eu tenho alta temperatura e alta umidade, eu tenho alta biodiversidade e muita biomassa, e alta produção de biomassa. Então, impor monocultura aos trópicos significa necessariamente que eu vou caminhar avessamente a maneira como esse arranjo natural se dá, e, portanto, os insetos virão. Então, imagina o que é uma monotonia alimentar, o que é que os insetos vão comer. Quando eu falo com alunos jovens, eu gosto de dar um exemplo e dizer, vejam, se vocês vão num lugar para se alimentar e tem um tipo só de alimento, vocês vão parar para pensar o que vocês vão comer? Eles dizem, não, a gente não vai, a gente vai e come, todo mundo se junta e come aquilo. E os insetos, quando estão diante de uma agricultura consorciada, em que eu tenho várias espécies diferentes cultivadas em conjunto, eles vão ter uma diversidade enorme para se alimentar. E eu posso escolher, inclusive, algumas espécies que vão espantar determinados insetos. Então, a monocultura é uma agricultura que é dependente química. Ela começa a ser dependente química no adubo, no fertilizante químico. E, quando eu coloco um fertilizante químico no solo, eu também mudo o arranjo biofísico-químico da planta. E ela se torna potencialmente doente. E ela vai estar mais suscetível aos insetos também. E, quando eu utilizo um maquinário pesado, eu compacto o solo e mudo a porosidade do solo. E, possivelmente, eu vou ter fungos. E, daí, eu vou ter fungicidas e os inseticidas, etc., etc. Tem um professor do México que usa uma expressão que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: é a primeira vez que a humanidade está comendo petróleo. A gente está comendo petróleo. Os fertilizantes químicos são petróleo, e os agrotóxicos também. Então, essa escalada enorme do consumo de agrotóxicos no Brasil, ela é também vinculada ao avanço da soja. Daqui a pouco eu falo mais por que da soja, mas só para não me esquecer, esse gráfico ajuda a entender por que é que o governo atual liberou mais de 260 substâncias esse ano. Substâncias não, produtos comerciais da maior parte de ingredientes ativos já registrados no Brasil. A questão é que as empresas justamente querem disputar um mercado que cresce nesse nível. Imagina um mercado que cresce nesse nível, 25% em 5 anos. Então, isso ajuda a gente a entender também qual é... Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho da perspectiva do governo atual em relação a isso. Enfim, por falar no governo atual, vejam, esse é um mapa novo, que não está no Atlas,
e que diz respeito ao uso de agrotóxicos no Brasil por região. Os círculos é o volume comercializado em cada região, volume em termos absolutos, toneladas de agrotóxicos. Vejam, o Mato Grosso, que tem o círculo maior, que é justamente onde está mais presente a soja, teve, nesse período de 2015 a 2017, 345 mil toneladas de soja. Região Centro-Oeste, perdão, não Mato Grosso. Mas o que eu queria chamar a atenção é para a cor. Vejam, o que se destaca nesse mapa é a região norte do país, em vermelho. As cores dizem respeito ao aumento da quantidade de agrotóxicos utilizada em cada região. E a região norte do país, onde está a Amazônia, é aquela em que mais aumentou. E daí eu vou dar um dado para vocês agora, de um material que vai ser publicado. Os estados em que mais aumentou o uso de agrotóxicos no Brasil são justamente aqueles do que a gente chama de arco de desmatamento. Se a gente olha no sentido norte, noroeste no Brasil, a gente vai ter Maranhão, Tocantins, depois Pará, Acre e Rondônia. São esses os estados em que mais aumentou o uso de agrotóxicos no Brasil nos últimos anos. E esse mapa, que diz respeito às regiões, mostra que a região norte é aquela em que mais aumentou. Não é que aumentou um pouco, aumentou em 50% o volume de agrotóxicos nessa região, pensando em você. Isso tem um impacto enorme na saúde humana, esse uso de agrotóxicos da maneira como ele se dá. Esse é um mapa de intoxicações por uso de agrotóxico. E eu vou insistir, agrotóxico de uso agrícola, tá bom? Não trabalhei com agrotóxicos de uso doméstico, só agrotóxicos de uso agrícola. De novo, os círculos dizem respeito aos números absolutos, então, quantidade de pessoas que se intoxicou em cada estado, e as cores dizem respeito ao quão intensivo foi isso em cada estado, ou seja, o número de pessoas intoxicadas em relação ao total da população. Vejam que esse eixo centro-oeste-norte aparece com destaque. Vejam o destaque com que esses estados aparecem, não em termos absolutos, mas na representatividade do número de pessoas intoxicadas em relação ao total da população, que a gente vê pelas cores. Em termos numéricos, a gente teve 25 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos nesse período, de 2007 a 2014, uma média de 8 por dia, mas tem uma fonte, que é de vocês, da própria Fiocruz, que indica que, para cada caso notificado no Brasil, a gente tem 50 outros casos não notificados. Então, se isso é verdade, é possível que, ao invés de 25 mil intoxicações nesse período, nós tenhamos tido 1.250.000 pessoas intoxicadas. E essa média de 3.100 por ano era a média de 2007 e 2014. Vou dizer para vocês o seguinte: em 2015, nós tivemos 4.520 pessoas intoxicadas. Em 2016, 4.532. Em 2017, 5.238. Eu ainda não fiz o mapa, esses são os números novos, tá bom? Para vocês terem uma ideia. Ou seja, aumentou em pelo menos 20% o número médio de pessoas intoxicadas, nos últimos dados que a gente tem disponível. E esse é um mapa que diz respeito às circunstâncias. O que levou a essas intoxicações? E o que chama mais atenção em vermelho, que é o que está em vermelho, são tentativas de suicídio com o uso de agrotóxicos. Então, no total do Brasil, 40% dos casos notificados são casos de pessoas que ingeriram agrotóxicos para tentar se suicidar. Claro que esses casos eles vão aparecer, porque são casos que passam pelo serviço de saúde ou vão passar, muitas vezes, pela delegacia de polícia e vão se tornar um dado oficial. Mas tem diversos trabalhos, eu até estava comentando antes do início da minha fala, um deles produzido aqui pela Fiocruz, na região serrana do Rio, que mostra a correlação entre a exposição frequente a alguns tipos de agrotóxicos, especialmente os organofosforados, e quadros de depressão severa, em que a tentativa de suicídio vão aparecer como a ponta de uma exposição frequente. Mas, nesse período, um número que eu me lembro de cabeça é que a gente teve 300 crianças entre 10 e 14 anos que tentaram se suicidar. E aqui é um mapa justamente só sobre tentativas de suicídio com o uso de agrotóxicos. Vejam, nesse período,
a gente teve mais de 9.500 pessoas que tentaram se suicidar ingerindo agrotóxicos. Uma parte dessas intoxicações por agrotóxicos, seja por meio de tentativa de suicídio ou por outras formas, levou à morte da pessoa intoxicada. Então, esse é um mapa só sobre pessoas que morreram intoxicadas com agrotóxicos de uso agrícola no Brasil. Vejam como aparece Rondônia com destaque. Paraná é mais fácil de entender. É fácil por dois motivos. Primeiro, porque é considerado, essa palavra que eu não gosto, mas que vocês vão já reconhecer, celeiro agrícola, é considerado um celeiro agrícola. Paraná é um grande produtor de soja, de cana-de-açúcar e de trigo. E tem uma capilaridade grande do serviço de saúde do Fórum, na verdade, o Fórum Estadual de Combate aos Agrotóxicos no Paraná está super articulado, e isso ajuda a dar uma capilaridade maior para a coleta dessas informações e de preparo, mesmo preparo dos agentes de saúde, de quem está lidando com a população. Isso faz diferença. Então, claro que essa subnotificação ela também tem nuances. Tanto ela tem nuances que o Acre está em branco. O Acre está em branco não porque não tenha havido nenhum caso, não tenha havido caso algum, mas porque a gente não tem informação. Então, também essas informações têm diferentes níveis de subnotificação. Mas, Rondônia, vejam como Rondônia aparece com essa cor importante. E, no Nordeste, Pernambuco e Ceará, que, quando a gente olha, eu já falo disso, quando a gente olha depois o mapa com essas informações por município, eu vou dizer para vocês por que em Pernambuco e no Ceará isso aparece. Vejam, aquele mapa em termos numéricos, o que isso significou nesse período de 2007 a 2014, nós tivemos no Brasil 2.186 mortes por intoxicação por agrotóxico, ou uma média de 148 por ano, ou uma a cada 2 dias e meio. A cada 2 dias e meio, uma pessoa no Brasil morre intoxicada com agrotóxico. Vejam, é um brumadinho por ano. É uma brumadinho por ano. Por isso estou insistindo na questão da mineração. Esse pacto de nação está nos virando ao avesso. Isso não é um pacto de nação. É de outra coisa, de nação não é. Então, essa era a média entre 2007 e 2014. Só para mostrar para vocês os dados posteriores. Em 2015, nós tivemos 197 mortes por intoxicação por agrotóxico. 2016, 207. 2017, 180. Ou seja, nos 3 últimos anos para os quais a gente tem dados, o número foi maior do que essa média entre 2007 e 2014. Então, a gente tem um quadro que está se agudizando. Acho que é isso que é importante que a gente tome consciência. E uma outra informação importante, que depois vai ficar mais clara no último mapa que eu quero mostrar para vocês, do total de pessoas intoxicadas no Brasil, 20% são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Eu digo jovens porque inclui a faixa dos 19, mas é uma bobagem. São crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Inclusive bebês. Vou mostrar para vocês depois. Em termos de agricultura, então, quais produtos carregam esse volume de agrotóxicos? Metade, 52%, na verdade, de todo o volume, em termos monetários, comercializado de agrotóxicos no Brasil, vai para a soja. Depois cana e depois milho. Então, esse gráfico mostra 3/4 dessa pizza, 3/4 desse gráfico vão para 3 produtos: soja, cana e milho. Sendo que 98% da soja é transgênica, 88% do milho, e o ano passado foi autorizado também o cultivo da cana transgênica. E quando a gente fala em transgenia no Brasil, a gente está falando... deixa eu falar desse mapa, daí eu falo da transgenia. Vejam. Então, esse é o mapa com intoxicações por agrotóxico por município. Eu consigo ver a agricultura por trás desse mapa. Então, essa mancha do Mato Grosso em direção ao bioma amazônico, na verdade, o norte do Mato Grosso já é a Amazônia, a gente tem a presença da soja. Se a gente olha o oeste da Bahia, a expansão da soja, toda aquela região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins. Então, vejam, sul do Maranhão, norte do Tocantins, sul do Piauí e oeste da Bahia. Área de expansão de soja.
Se a gente olha para aquele eixo da divisa Bahia-Pernambuco, é o São Francisco. Vejam, todos os municípios na margem do São Francisco estão com um número altíssimo de casos de pessoas intoxicadas com agrotóxico. Justamente essa agricultura irrigada, essa fruticultura irrigada para exportação e para venda no mercado interno, centro-sul do país. Tá certo? E uma grande parte daqueles casos, Pernambuco e Ceará, como campeões, digamos assim, em número de tentativas de suicídio em relação ao total dos casos de pessoas intoxicadas, esses casos estão correlacionados a essa agricultura. Então, em Pernambuco, nessa região do São Francisco, e no Ceará, nos chamados perímetros irrigados. Então, essa agricultura irrigada para exportação nesse contexto do Nordeste. Se a gente olha para o volume de agrotóxicos comercializados no Brasil, glifosato disparado na frente, mais de 1/3 do volume é de glifosato. Depois, 2,4-D, que é um herbicida, glifosato e 2,4-D. Vejam, esse gráfico aqui. Até aqui dá quase metade. Quase metade do volume de agrotóxicos vendidos no Brasil são herbicidas, glifosato e 2,4-D. Então, quando eu disse a soja é transgênica, o milho é transgênico, são sementes que receberam, em geral, há diversos tipos de transgenia, mas a mais utilizada no Brasil é essa transgenia, em que eu tenho sementes que receberam um gene de bactéria, e essa bactéria é tolerante ao herbicida. Então, ao invés do momento em que se faz o manejo, tirar as chamadas ervas daninhas, existe essa expressão na agricultura convencional, ervas daninhas, ao invés de fazer o manejo físico com maquinário ou com ferramentas, faz-se o manejo químico. Ou seja, pulveriza-se de avião, normalmente, quando eu falo em monocultura, o herbicida. E daí essa semente que tem origem transgênica, ela continua viva e o resto todo morre. Então, isso barateia a produção, porque ainda que tenha toda essa discussão de que se numa discussão, numa perspectiva econômica, que não vai se desperdiçar porque o agrotóxico é caro, é muito mais barato contratar um piloto que pulveriza uma área enorme do que contratar trabalho. Trabalho é o que é mais caro nessa sociedade, trabalho humano é que é mais caro. Então, numa perspectiva de uma agricultura capitalista, economiza-se trabalho. Então, aí a transgenia faz sentido, porque ao invés de fazer o manejo físico, com gente trabalhando, pulveriza-se com um avião ou com drone. Agora também tem os drones. E o glifosato, acho que vocês devem ter visto, como nem todos são da área da saúde, eu vou ousar mostrar esse slide. O glifosato, depois dessa experiência e de outras, ele foi considerado pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente cancerígeno para seres humanos. A classificação do IARC, que é a International Agency for Research on Cancer, da ONU, da Organização Mundial da Saúde, ele classificou o glifosato como 2A. 2A significa potencialmente cancerígeno para seres humanos. Então, essa foi uma experiência conduzida por um pesquisador francês chamado Serraline. Ela foi publicada numa revista renomada. Depois de um tempo, uma pessoa ligada à indústria tomou parte no corpo editorial da revista, despublicou o artigo. E depois ele foi republicado em outra revista e outros pesquisadores reproduziram a mesma experiência, que é a experiência que a indústria fez para registrar o glifosato, mostrando que não tinha efeito nefasto à saúde. Como isso é possível? Porque a indústria levou a experiência só até 3 meses e esse pesquisador conduziu uma pesquisa de longo termo, conduziu a pesquisa até o 2º ano. E aí esses foram os achados. Eu digo, eu não sou da área da saúde, mas eu vejo os tumores e aposto que todo mundo aqui também está vendo. Então, o que aconteceu? Que as fêmeas tiveram maior probabilidade de desenvolver tumores mamários e os machos tumores do sistema gastrointestinal. Essa é uma, tem muitas outras experiências. Tem outra que eu sempre gosto de mencionar, feita com coelhos brancos machos, também submetidos a uma dieta com resíduo de glifosato, vejam, alimentados com milho transgênico ou água contendo resíduo de glifosato. Esses coelhos brancos machos submetidos a essa dieta com resíduo de glifosato, eles apresentaram diminuição do peso corporal, diminuição da libido, diminuição das ejaculações, diminuição dos espermatozoides e aumento dos espermatozoides anormais ou mortos. Então, só de cara a gente tem
duas informações importantes de doenças completamente diferentes, uma que é câncer e outra que é esse poder de mutagenicidade ou disfunção hormonal que o glifosato promove. Em função disso, a França já decidiu que, a partir de 2022, independentemente de qualquer decisão diferente da União Europeia, o glifosato estará proibido no território francês, e a Áustria já proibiu. Proibiu esse ano o consumo de glifosato em território austríaco. Vejam, eu disse a França a partir de 2022, por quê? Porque o registro do glifosato na União Europeia acaba em 2021. Acaba. No Brasil não acaba. Por que no Brasil não acaba? Porque a nossa lei de agrotóxicos reza que, uma vez registrado um agrotóxico, esse registro não caduca. Pode ficar pior se o PL 6299 vier a ser aprovado, a gente pode falar disso depois, se vocês quiserem. Piora a nossa lei, que tem aspectos positivos. Mas, enfim, na nossa lei de agrotóxicos, uma vez tendo sido registrado, esse registro não termina. Inclusive, tem a expressão em latim no texto da lei, o registro é ad eternum. E aí, quem produz essas substâncias, né? Quais são as empresas que produzem essas substâncias? Singenta, em primeiro lugar, quase 1/5 do mercado, depois Bayer, BASF, Dow DuPont, Monsanto, Adama, FMC, Sumitomo, etc. Como é que isso se dá em termos de controle do mercado? Essas 6 grandes, eu diria 5 grandes agora, porque agora a Bayer também, a Bayer comprou a Monsanto, então vou dizer que são 6 e não 5, mas essa era a realidade de 2017. Essas 5 grandes empresas controlam 70% do volume mundial de agrotóxicos vendidos. Onde é a sede dessas empresas? A Singenta era suíça. Agora a ChemChina, que é uma estatal chinesa, comprou a Singenta. A Bayer é alemã, a BASF é alemã, a Dow DuPont, que eram 2 e agora é uma, é dos Estados Unidos. A Monsanto agora é alemã, porque a Bayer comprou a Monsanto, e a Adama, que nasceu no Paraná, depois foi comprada por uma empresa israelense, agora é chinesa. Chinesa, então. E se a gente for olhar essa distribuição por países, a gente tem o seguinte: a Alemanha controlando 34% do mercado mundial de agrotóxicos, a China 23% e os Estados Unidos 11%. Então, a Alemanha controla mais de 1/3 do volume de agrotóxicos comercializados no mundo. E daí eu volto naquela expressão do início da minha fala da questão da contradição. Por que na questão da contradição? Veja, a Alemanha controla 1/3 dos agrotóxicos vendidos no mundo, e, no entanto, se a gente for olhar para esse slide aqui, eu deixei ressaltado o acefato, que foi o 4º mais vendido em 2017, acho que esse dado do IBAMA, não, 2018, o acefato foi o 4º, e a atrazina foi o 6º mais vendido. Eles estão em destaque pelo seguinte: ambos são proibidos na União Europeia, além do paraquat, que também é, os 3. Então, dos 7 mais vendidos, eu não vou contar o óleo mineral, porque o óleo mineral digamos, o veículo onde essas substâncias são aplicadas. Glifosato, 2,4-D, mancozeb, acefato, atrazina, paraquat. Dos 6 mais vendidos, 3 são proibidos na União Europeia. Então, vejam a contradição. A gente se insere de forma subalterna na economia mundial, vendendo produtos básicos, portanto, com baixo valor agregado, consome produtos proibidos na União Europeia. O acefato foi proibido em 2003 na União Europeia. Ele foi reavaliado 10 anos depois no Brasil, em 2013. A Anvisa, na nota técnica, admite a neurotoxicidade dessa substância e, no entanto, ele continua sendo autorizado. Que eu me lembro de cabeça o exemplo da feijoada. Couve, feijão e tomate, por exemplo. Tem vários outros alimentos para os quais ele é autorizado também, fruta, sobretudo, é um inseticida. Neurotóxico, proibido na União Europeia em 2003, reavaliado no Brasil em 2013 e continua sendo autorizado. E a contradição está porque uma parte dessas substâncias justamente são produzidas em países nos quais elas são proibidas. Então, é uma enorme contradição.
30% dos agrotóxicos autorizados no Brasil são proibidos na União Europeia. E para, digamos assim, olhar ainda com olhos mais abertos para essa contradição, para essa assimetria também, aqui eu tenho a comparação de limite de resíduo permitido no Brasil e na União Europeia, por exemplo, com relação à malationa. Malationa é um agrotóxico de uso agrícola, que é também esse agrotóxico utilizado nos fumacês. É um agrotóxico de uso agrícola. Ele é autorizado no brócolis. No Brasil, a gente permite oficialmente, e não há fiscalização, vamos deixar isso bastante claro, 250 vezes mais resíduo de malationa do que na União Europeia. Malationa, em 2015, quando o glifosato foi considerado como potencialmente cancerígeno para a saúde humana pela Organização Mundial da Saúde, a malationa também, junto. Ela também é considerada potencialmente cancerígena para a saúde humana, junto com o glifosato em 2015, pela Organização Mundial da Saúde. Veja, a gente permite um resíduo 250 vezes maior. E o feijão? Isso é um escândalo nacional. A gente permite um resíduo de glifosato, de malationa no feijão 400 vezes maior do que o resíduo permitido na União Europeia. Oi? Isso. Símbolo da dieta, exatamente. Central na nossa dieta, de norte a sul. E aqui o caso da água. A água que é um alimento básico. A gente permite um resíduo de 2,4-D, herbicida. Costuma-se dizer que ele é herdeiro do agente laranja. 2,4-D é um desfoliante químico. 300 vezes mais resíduo de 2,4-D na água potável no Brasil do que na União Europeia. E, finalmente, o caso do glifosato, que é esse, o herbicida mais vendido, aquele que a gente viu a experiência com os ratos, 5.000 vezes mais resíduo de glifosato na água potável no Brasil do que na União Europeia. Mas tem algo que a gente chama de círculo de envenenamento, e é isso que está, digamos, sendo pano de fundo para as discussões atuais do Acordo Brasil, Mercosul-União Europeia. Vejam, aqui são as exportações brasileiras de citros. O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja. 80% dele vendido para a União Europeia. Ali no canto esquerdo, canto superior esquerdo, eu tenho a lista de agrotóxicos autorizados no Brasil para o cultivo de citros, laranja, limão, mexerica, etc., e proibidos na União Europeia. Dos 116 agrotóxicos autorizados para o cultivo de citros no Brasil, 33 são proibidos na União Europeia. Aqui a mesma coisa, só que para o caso do café. Dos 121 agrotóxicos autorizados no café no Brasil, 30 são proibidos na União Europeia. 1/4. E aqui a soja. Dos 150 agrotóxicos autorizados para a soja no Brasil, 35 são proibidos na União Europeia. Mas a verdade é que os grandes efeitos ficam aqui, não ficam lá. Esse aqui é um mapa de bebês intoxicados com agrotóxicos de uso agrícola. Bebês de 0 a 12 meses. Então, eu tinha dito para vocês que 20% da população intoxicada são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. A gente tem, inclusive, bebês intoxicados com agrotóxicos. 343 bebês intoxicados nesse período. A gente tem... Desculpa, eu ri por causa da musiquinha do celular. A questão é a seguinte. Esses são os números absolutos. Talvez nós tenhamos tido, nesse período, se a gente for considerar essa subnotificação, 17.150 bebês intoxicados. Então, o que é importante a gente pensar? Como é que esses bebês estão se intoxicando? Qual é o grau de vulnerabilidade da população, sobretudo da população que vive nas áreas rurais?
para que os bebês que não se locomovem sozinhos, por isso que esse recorte é importante, de 0 a 12 meses é a média de idade que uma criança começa a andar, como é que esses bebês se intoxicam? Como é que dá para falar em uso seguro de agrotóxico? Como é que a gente vai discutir molécula se a gente teve 343 bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil? Talvez 17 mil, ou a gente não sabe quantos. Então, isso para mim, acho que o mais doloroso de fazer foi ter lidado com esse mapa, quando eu me dei conta desse mapa. Então, além de mostrar o grau de vulnerabilidade, e eu diria de exposição crônica da população como um todo a essas substâncias, é um atentado à infância. É, no mínimo, um atentado à infância. Então, falar de uso de agrotóxicos é falar de uma questão de direitos humanos. E por isso que eu acho que esse tema tem uma potência enorme. Tem uma potência enorme porque diz respeito a todos nós. Não é algo que em si já justificaria uma preocupação, não é algo apenas do trabalhador rural e dos camponeses. O que, de novo, o que em si já é muito importante, mas é algo que diz respeito à sociedade como um todo. Eu estava dizendo um pouquinho antes que eu acho que a humanidade, daqui 100 anos, vai olhar para trás e vai simplesmente não acreditar no que a gente estava fazendo agora. E daí a fala do Galeano é tão importante. A soberania começa pela boca. Então, minha utopia, eu acho que a nossa... Como diria o Paulo Freire, é a denúncia e o anúncio. Então, o que a gente faz? A questão é como é que a gente lida com isso, com essa denúncia. Como é que a gente... Acho que o primeiro passo é o passo da consciência. E daí a gente consegue transformar. E, portanto, essa fala do Galeano faz todo sentido. A soberania começa pela boca. Se a gente começar a pensar na questão da boca e do alimento, a gente vai questionar as bases dessa sociedade, a gente vai questionar o projeto de nação, a gente vai chegar na questão agrária brasileira, a gente vai chegar nas questões de fundo da sociedade brasileira. Então, por isso, eu estou muito feliz de estar aqui com um público de formação tão variada, que traz essa potência da gente discutir isso sob diferentes pontos de vista. Obrigada de novo, Luiz, pelo convite para estar aqui nessa tarde. Eu estou à disposição de vocês.